Começar a nossa aula com música, né não? Animar os nossos dias, animar os nossos encontros. É isso aí. Dança daí comigo, vai lá. Bem-vindos à nossa aula 2 de língua portuguesa, focado na reforma ortográfica. Professora Keliane Pacheco aqui com vocês, com muito prazer. Tá? Não se assustem, eu sou assim mesmo, tá bom? Meio alegrinha, meio brincalhona. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que o Papai do Céu faça com que vocês estejam bem, tá bom? E na medida do possível que lhes sejam concedido aquilo que vocês precisarem. Tranquilo? Amém? Amém? Do outro lado? Vamos seguir nossa aula? O novo acordo ortográfico passou a ser obrigatório em janeiro de 2016, ou seja, não está muito longe. Ele foi assinado em 1990, tá? E ele visa a padronização da ortografia da língua portuguesa. Os países Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e mais à frente Timor-Leste, eles formam então aí a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. Tá bom, pessoal? Então eles assinaram esse tratado e cada um determinou prazos para que a reforma entrasse em vigor em seus territórios. Tá joia? Então ele passou a ser obrigatório para nós aqui um pouco mais tardio do que os demais países, mas ele já se faz em vigor aí já há algum tempo, tá? Em Portugal, essas novas regras entraram em vigor no ano de 2009, já que no Brasil, né, sofreu algumas alterações. Inicialmente, no nosso território brasileiro, a renovação ortográfica entraria em vigor em janeiro de 2013. Tá logo ali atrás, né? Não tá tão longe assim, tá? Parece recente a reforma ortográfica, mas não é tanto. Desde 1990 que ela foi refeita, mas levou-se um tempo de adaptação para que ela fosse implantada, tá? Porém, o governo brasileiro decidiu então estender o período para a implementação. Por que é importante para vocês estudarem a reforma ortográfica? Porque vocês farão relatórios específicos da área de vocês, que é a área de técnico de enfermagem. Então vocês precisarão prestar aí relatórios, dizeres, dentro de um contexto, né? Portuguesmente, vamos brincar com a língua, portuguesmente correto. Por isso a intenção de trabalhar com vocês a reforma ortográfica, para que os relatórios de vocês sejam de excelente qualidade. E dentro da norma escrita, ok? De acordo com as mudanças que foram então aí estabelecidas. A presidente Dilma, então, decidiu que janeiro de 2016 seria o momento certo para tornar então essas normas obrigatórias, tá? De acordo então com o novo acordo ortográfico. Pessoal, vocês devem estar ouvindo aí barulho de periquito, pássaros no fundo do meu áudio. Eu estou na minha casa, né? E eu tenho a graça de ser aí quase toda manhã, durante o dia, às vezes, contemplar aí então a presença dos bichos, dos pássaros. E para mim é uma terapia, é muito gostoso isso, ter a natureza bem próxima, tá? Por isso que vocês estão ouvindo aí barulhos de animais ao fundo. Tranquilo, né? Então, ainda que tenha sido dado mais tempo para que nós, falantes da língua portuguesa aqui no Brasil, nos adequássemos então a essa reforma, muitos ainda têm dúvidas em relação àquilo que foi mudado, tá? E nós estamos aqui então para aprender com um pouco mais de precisão quais foram as mudanças realizadas, tá? Segundo o Ministério da Educação brasileiro, o objetivo do acordo é unificar a ortografia da língua. Atualmente é o único idioma do Ocidente que tem duas grafias oficiais, que é a nossa aqui do Brasil e a de Portugal. Faz total sentido, né, gente? Portugal também prevaleceu, uma vez que nós somos colonizados por tal. Então prevalecem aí as duas formas, tá bom? O acordo só serve para a língua portuguesa escrita, então fiquem tranquilos, tá? A nossa fala, a nossa pronúncia, ou seja, a língua falada, ela não afetará, tá? Então a reforma ortográfica ela vai enfatizar a escrita das palavras, o que muda,
o que permanece, tá bom? E a pronúncia continua igual. Acentos caíram, né? A gente fala assim no bom mineiro, alguns acentos caíram, mas a pronúncia da palavra permanece da mesma forma, tá? Ele não elimina todas as diferenças ortográficas observadas nos países que têm a língua portuguesa como idioma oficial, mas é um passo em direção à pretendida unificação ortográfica desses países. Então, a gente sabe que é complicado redisciplinar. Nós sabemos que é complicado reaprender. Como eu disse na aula anterior, o nosso cérebro já está condicionado a aquele aprendizado X. As palavras serem escritas com acento, com trema, com hífen, sem hífen e assim por diante. Então nós vamos ter que trabalhar o nosso cérebro para que ele entenda que algo mudou. Só que, por exemplo, é complicado a priori, tá? Estabelecer essa conexão aí do que já foi apreendido com aquilo que deve ser, então, reaprendido. Mas com um pouco de treino, um pouco de estudo, de dedicação, fica fácil. Tranquilo? Precisam lembrar que na hora de anotar nos relatórios de vocês, fazerem aí os textos que vocês precisarão entregar, lembrar que a reforma ortográfica está aí, tá bom? Para que vocês não sejam prejudicados na hora da escritura do texto dos seus relatórios, de acordo com a atividade que vocês exercerão, de acordo com para quem vocês terão que entregar tais relatórios. Tranquilo? Eu agora dou um timezinho na nossa aula e quero deixar vocês com um vídeo motivacional. Como sempre, não deixo de trazer para vocês uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, principalmente no cenário atual que a gente se encontra, né? Então apreciem aí o vídeo, apreciem com carinho, apreciem com gosto, tá? E eu já volto para nós continuarmos nossa aula. O vídeo de hoje vai falar sobre dedicação, estudos e sucesso. Nós sabemos que nada na vida vem fácil. E há um dizer, né, popular que tudo que vem fácil também vai fácil. Nós só damos valor àquilo que a gente luta, derrama suor, batalha para conseguir. E tudo na nossa vida é necessário que haja dedicação, é necessário que a gente estude e é necessário que a gente, como diz, tire de nós o melhor de nós para que o sucesso venha. Muitas vezes não será fácil alcançar os nossos sonhos, mas é necessário, tá? E a pergunta principal do vídeo que eu quero que vocês tragam, tá, para o coração de vocês é: qual é o seu real valor? Existe um valor variável e existe um valor real. Muitas vezes nós nos tratamos com valor variável e deixamos que os outros assim também nos tratem. Mas nós temos um valor real, que é a nossa essência, tá? Então fiquem aí com o vídeo, vai falar sobre isso, a importância de dedicar, a importância de estudar, a importância de desafiar-se, a importância de sair da inércia, a importância de não desistir. É mais fácil desistir da guerra do que lutar. É mais fácil se considerar fracassado do que lutar. É mais ou menos isso que o vídeo fala, tá? Apreciem e eu já volto. Quais são os meus valores? De novo, parece uma pergunta estranha, mas é uma das perguntas mais importantes que nós temos. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? O que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Decidiu que seus valores são viagens, família, dinheiro, um equilíbrio entre os três? Perfeito. Definido o valor, procure este valor obsessivamente, sem cessar em nenhum momento. Quando eu fiz a faculdade, evitei excesso de festas,
Evitei coisas, foquei no que eu queria. Eu estou aqui para estudar. Eu estou aqui para estudar muito. Sempre mirando no meu valor. Meu valor é ser um profissional de excelência. E não apenas excelência média. Mirem alto. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. E aí um outro conselho importante. Querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amigo é o inimigo que lhe abraça. Chegam a você e lhe dizem: você tem sorte, né? Nossa, você tem muita sorte. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio. Equilíbrio é fácil perceber quando está faltando. Se vocês não trabalharem, perderão a família. Se vocês só trabalharem, perderão a família também. Equilíbrio é um diálogo constante. Ou seja, equilíbrio é aquilo que nós estamos em plena crise. Estamos em plena crise. Só que há pessoas neste ano de crise que perderam. Outras se mantiveram e outras prosperaram. Então não é a crise que faz diferença, é a sua reação diante dela. Só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional. A crise separa quem é bom de quem é ruim, de quem veio o mundo a trabalho ou a passeio. Onde você quer estar quando essa crise passar? Evitei coisas, foquei no que eu queria. Eu estou aqui para estudar. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver, seja você. O mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você o mundo que você deseja ver. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo, construam essas coisas, digam a si mesmos onde querem estar, com quem, com qual renda, em qual casa, e persigam esse objetivo. Eu tentei, mas não era o que eu queria. Não, você não tentou suficientemente. Acontece que para conduzir a uma conclusão tem uma coisa terrível. O fracasso é uma das coisas mais confortáveis que a espécie humana inventou. O fracasso é agradável, me tira toda a responsabilidade. Não dei certo. No momento que eu paro de lutar, eu me sinto tranquilo. O fracasso é um quarto confortável. O sucesso é um quarto desafiador. O fracasso é uma coisa que agrada a maioria das pessoas, por incrível que pareça. Esqueçam o que passou. Esqueçam o passado. Esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se, reconstrua, faça dessa vida um espaço completamente diferente. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso, acostume-se à felicidade. Desafiem-se, sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Só que eu aprendi que mirando alto, às vezes a gente consegue um pouco menos. Se você mirar baixo, você consegue ainda menos. Mirem alto. Não tente ser o melhor vendedor do condomínio, é muito pouco. Não tente ser a melhor pessoa da rua, é muito pouco. Mirem alto. Mirem alto e busquem isso. Voltamos! E aí, gostaram do vídeo? O vídeo é pesado, é para mexer mesmo com as nossas estruturas, é para mexer mesmo aí com a nossa mente, com o nosso coração, tá? Tem momentos na nossa vida que a gente se permite ser menos valorizado,
do que o que a gente realmente é e do que a gente merece. Então aqui eu ainda volto com a página do vídeo com uma frasezinha aí embaixo para vocês, tá? Dedique-se. Aqui, ó. Dedique-se. Não é muito tranquilo às vezes esse dedicar-se. É um desafio constante, mas é necessário. Um dos nossos guias de estudo, tá? É o guia prático da Nova Ortografia. Ele foi feito por Douglas Tufano. E ele, então, vai ser uma das nossas bases para que a gente possa, então, estudar as reformas que ocorreram aí na língua escrita do português. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar! Vamos, então, agora às mudanças. Mudanças no alfabeto. Essa mudança aqui é muito tranquila, tá? O alfabeto, então, passa a ter 26 letras e não mais 23. Foram reintroduzidas as letras americanas K, W e Y, tá? Elas fizeram parte do nosso alfabeto durante um tempo, depois foram retiradas e... Só que a presença de palavras com tais letras não deixaram o nosso cenário, não deixaram o nosso cotidiano. Então, no acordo com esses 8 países, achou-se por bem manter no alfabeto, reintroduzir, na verdade, essas 3 letras americanas, K, W e Y. Então, o nosso alfabeto aí, então, volta para 26 letras. Essas letras, elas nunca tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua. E são usadas em várias situações. Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. Na escrita de símbolos de unidades de medida, como o km, quilômetro, né? O kg, de quilograma, e o W, de watt ou watt, né? E isso não quer dizer que a palavra vá ser escrita com o K, tirar o QU aí e colocar quilômetro com K, não. Tranquilo? A palavra permanece escrita em português quilômetro normal, porém a sigla que o representa permanece KM com K. Então é bem tranquilo. O quilograma também da mesma forma. Na escrita de palavras e nomes estrangeiros e também seus derivados, como por exemplo show, playground, windsurf, são palavras que estão no nosso cotidiano. Direto a gente vai em show. Agora nem tanto devido ao cenário atual, mas os shows fazem parte da nossa vida. Aquele artista que a gente gosta, aquele ator que vai estar na cidade e assim por diante, tá? William, um nome próprio, né? Kung Fu, uma arte aí de luta que está presente também nos nossos dias a dias de vida aí, não é verdade? Né? Yin Yang, Kaiser, Kafka, Katja. Então nós temos aqui alguns exemplos de palavras que permanecem no nosso contexto, que vão ainda ser muito usadas e nunca desaparecerão, tá certo? Então até aqui tá tranquilo as mudanças. Agora começa a ficar um pouquinho mais chato, mas ainda... por que eu falo chato? Eu falo isso com liberdade, porque o português ele já é uma língua que sofre um certo tipo de... como que eu vou dizer para vocês? Rejeição. As pessoas têm uma dificuldade com o português, têm uma dificuldade com a matemática, bem como alguns outros têm dificuldade com física, química, que leva cálculos e tal. Mas o português, gente, é muito gostoso, tá? Então, às vezes, algumas mudanças te serão chatas, tá? Mas estudem, leiam, que vai ficar fácil. Não se usa mais o trema, que é esses 2 pontinhos acima da letra U, tá? Não se usa mais o trema e não para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos gue, gui, que e qui. Porque o trema, ele traz um certo tremor na voz, né? Frequência.
e não frequência. Que e que, né? Frequência, frequência. Linguiça, linguiça. Então a gente percebe que a presença do trema, ele faz a pronúncia tremer. Oh, meu Deus, ficou, né, muito... Ai, essa sou eu, gente, acostumem-se comigo. Eu sou nova aqui com vocês, mas eu brinco muito e gosto de levar as aulas aí num lado motivacional, descontraído, principalmente por se tratar da matéria em si, correto? Então, se nós tirássemos, né, o trema por completo, tanto na escrita quanto na pronúncia, a palavra linguiça ficaria linguiça. A palavra tranquilo ficaria tranquilo. Então ficaria muito estranho. Concordam comigo? Então, nos grupos gue, gui e que e qui, não se usa mais os dois pontinhos. Então, como que era escrito antigamente, tá aí para vocês no primeiro quadrozinho, tá aqui. Aguentar, com o trema presente. E como fica hoje? Aguentar. E não aguentar. A ausência dos três pontinhos não muda nada a pronúncia. Então aqui fica claro para vocês que a mudança do novo acordo ortográfico, ele está enfatizado na escrita das palavras. Tudo bem? Ó, arguir. Tá aqui os dois pontinhos e arguir, normalmente, tá? Bilíngue, bilíngue. Percebam que o acento agudo permanece, somente o trema que cai. Vou usar muita palavra cai, viu? Para ficar fácil as nossas aulas. O trema caiu na palavra 50. A pronúncia permanece a mesma, mas a escrita mudou. Eu falei aqui do bilíngue, que o acento agudo permanece, porque tem algumas palavras que o acento agudo caiu. Nós vamos chegar lá. Ó, delinquente com o trema, delinquente sem o trema. E assim por diante. Creio eu que vocês já tenham aí entendido mais ou menos como que vai ficar, tá? Essa reforma. Frequente, frequente. Ó, a palavrinha linguiça que tá aqui, ó, que eu falei mais cedo, ó. Então percebam que o trema, ele cai somente na escrita, tá? Existe uma exceção. Acredito eu que vai chegar uma hora que vocês vão aí ficar até um pouquinho bravos, porque caiu muita coisa, mas tem exceção em muitos, tá? Fiquem atentos então às mudanças e também às exceções. O trema permanece nas palavras estrangeiras e também em seus derivados. Como exemplo, Miller. O Miller é uma palavra estrangeira, uma palavra americana. Milleriano. Também vai permanecer o trema, tá? Bunchen. O Bilchen. Eu ouço a pronúncia das duas formas. Também permanece aí a presença do trema. Stale. Também permanece, tá? Então, assim, essas palavras estrangeiras, elas não estão muito presentes no nosso dia a dia. São mais pronomes de artistas e tal, né? Como a de Gisele Bündchen. E então, nessas palavras, meus amores, o trema permanece. Tranquilo? Bom, eu vou encerrar por hoje aqui nossa aulinha, tá? Estarei à disposição de vocês para consulta e esclarecimentos de possíveis dúvidas no privado, como sempre, tá? A parceria aqui, ela permanece. Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, me chamem no privado. E aproveitem também para se conectarem comigo. Pouquíssimos alunos, ou alunas, né? Esse curso é mais alunas. Acredito eu, a coordenadora me disse que são alunas. Então, meninas, aproveitem para entrar em contato comigo. Eu ainda não os conheço. Se apresentem. Eu sou a aluna tal, né? E quero que vocês interajam comigo, porque não tem como eu conhecer vocês ainda pessoalmente.
Eu mudei meu número recentemente lá no grupo do WhatsApp, espero que todos tenham visto, tá? E aguardo vocês, tá bom? Então, beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Oi, gente, voltei aqui rapidinho. Sabe por quê? A gente não pode deixar de comemorar tudo nessa vida, não é verdade? Então, ó, palminhas para nossa aula 2, tá? E muito obrigada por permanecerem aí comigo. Só voltei para isso. A gente às vezes reclama tanto, né? Murmura tanto. Eu voltei aqui então nesse takezinho final para poder agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer pela nossa aula e agradecer também pela presença de vocês comigo. Essas palmas são para vocês. Agora sim, beijo no coração de vocês e até o próximo encontro.